Por favor. Senhor Sininho, por favor. Boa tarde. Por favor, nos diga seu nome, profissão e endereço. Alcino Iso Júnior, arquiteto, Rua Domingos da Lasta, 467, Jardim Cívitas, Brotas, SP. De acordo com a denúncia da senhora Jamila Tavares Coimbra, o senhor foi citado como um dos participantes das possíveis irregularidades no processo administrativo da contratação de locação do imóvel situado à rua, dizem, está no alto rua, mas já o senhor É avenida. diz que é avenida, né? Avenida Américo Piva, no 350. Precisa mudar aqui os autos aqui. Isso aí. Como presidente, eu já vou repetir novamente, que fui colocado para ser instaurada essa investigação, eu vou fazer algumas perguntas e que estarão logicamente sendo gravadas. E logo em seguida, também o vereador Fred e o vereador Eduardo farão as suas perguntas. No dia 18 de dezembro de 2013, o prefeito municipal fez uma solicitação ao DEPLAN para que fizesse uma avaliação do imóvel situado à Avenida Américo Piva 350, para instruir a administração municipal na possibilidade de aquisição do mesmo para servir de garagem e oficina dos veículos das secretarias da Educação e de Obras. O senhor confirma essa solicitação? Sim, a gente passou por isso. Eu acho que o engenheiro Júlio já falou. Desde a administração anterior, vários estudos já foram... Perdão, aqui. Está ligado? Está ligado. Vários estudos já tinham sido feitos para tentar passar a garagem para lá, oficina e tudo mais, né? Então, em 2013 também houve uma na administração já do atual prefeito, né? Tentando ver em que pé que aquilo poderia estar e como poderia evoluir. Então é isso mesmo, fizemos algumas coisas assim, então tenho conhecimento. Nós temos aqui que o CONAN, que é a Consultoria e Administração Municipal, ela enviou um ofício ao senhor prefeito sobre consulta em relação à aquisição de imóvel, que seria para a guarda de veículos pertencentes à área de ensino, utilizado no transporte de alunos, com emprego de recursos da cota municipal do salário de educação. O senhor tem conhecimento da resposta e também se a avaliação foi feita nesse contexto do que foi colocado. Não tenho conhecimento, perdão, você falou alguma coisa sobre a pessoal de guardar os ônibus escolares? Isso. Não, a nossa avaliação, né, eu faço parte de uma comissão de avaliação, junto com o Júlio, que fica especificamente na questão física, né, em como recuperar fisicamente aquilo. A gente sabe que a utilização prevista era a guarda de material, passagem gradativa, eu acredito, da garagem para lá, ia começar com a oficina. Eu lembro de discussões que falávamos, que era o que possível de começar, né. Inclusive foi feita alguma coisa de reforma na parte menos atingida, né, pelo incêndio. Foi feito até algum tipo de reboco na parede, uma tentativa de aproveitar o que tinha para passar para lá, principalmente coisa relacionada com oficina, com coisas mais grosseiras, né, que não exigiriam grandes coisas. Mas é aí que eu paro, porque é na parte física, né, que é onde a gente pode realmente opinar. Também por questão de informação, né, que essa é a parte física, a parte técnica de vocês, que talvez não proceda, mas às vezes por informação. O senhor teve alguma informação na época que também poderia ser servido para receber os chamados pneus inservíveis? Não diretamente, mas, por exemplo, eu trabalho do lado da Secretaria de Meio Ambiente, então não há como não ficar por dentro, né, de alguma coisa que está passando. Eu lembro que na época tinha essa questão da dengue, tinha uma questão de se terem... Estou falando assim, reportando as situações de época, que até é uma parte da resposta que você pode ter. Que era necessário achar um lugar para os pneus, porque aonde eles estavam sendo guardados foi, acho que, ou a promotoria, ou algum órgão oficial falou que não era adequado, eles tinham que tirar aquilo de qualquer maneira, da onde estavam sendo guardados. Então pareceu que era o ideal levar para lá, até porque pneu, hoje se você olha lá, quando o caminhão vem buscar pneu, ele pega uma quantidade imensa, ele enche um caminhão de pneu. Em muito pouco tempo, você precisa de um volume muito grande de espaço para armazenar aquilo.
Então o local me pareceu perfeito. Nunca me foi perguntado se lá era bom levar ou não, mas pelas discussões internas era uma decisão tomada e que me pareceu acertada, porque era um uso interessante para aquele momento. A senhora Jamila Tavares Coimbra, em sua denúncia, afirma que todos os integrantes da comissão julgadora têm total conhecimento do local em escombros e que o galpão industrial, objeto principal da contratação, encontra-se sem condições de utilização da área total, como afirmado pelo laudo técnico. O senhor esteve no local onde ocorreu o incêndio e fez a sua avaliação? Tive várias vezes. Inclusive, gozado, essa tentativa de dizer que estava quase caindo aos pedaços, em condições assim de risco total. Porque eu tenho avaliações de época, tanto da Lifer, do Fernando aqui, como de outra serralheria de fora, que foi feito orçamentos para recuperação da parte sinistrada. Então, não era tão... Era possível perfeitamente arrumar o que se tinha ali e continuar usando. Pelo menos uns 40% do galpão, no meu entender, era possivelmente. Se você falar para mim, mas em condições ideais, não, óbvio que não. Mas daria para ter a cobertura, o fechamento, uma locação dos edifícios e perfeitamente em uso. Poderia sim ser usado. Nós tentamos, inclusive, ali no departamento, fazer com que isso se acelerasse, mas não foi possível. Mais recentemente, o senhor esteve no prédio ou não? Como? Mais recentemente, o senhor esteve no prédio? Não, eu fui... Perdão. Não, recentemente eu não tenho ido. Tenho passado mais por fora. Né? Tá. Pois não. É esse mesmo. É esse mesmo. Tudo em cima. Você vê, nesse fundo, né, que é o fundo mais próximo da avenida, que é o que dava para ser usado, é o que ficou mais conservado, porque o fogo sinistrou lá atrás. Uma das firmas, acho que é o próprio Fernando da Lifer, quando fez um orçamento, ele fez um primeiro orçamento e foi devolvido naquela negociação de perguntar se podia baixar, não podia. Ele mesmo, ficamos até tentando avançar do ponto de vista de ele retirar a parte sinistrada e substituir rapidamente pela facilidade com que isso acontecia. Você vê, é coisa de banheiro mesmo, que estragou a parte lá do fundo. Eu acho que dava para usar, sim. Mas é esse prédio mesmo, é esse prédio, sem dúvida nenhuma. Inclusive tem a foto dos outros edifícios, né, que compõem o conjunto ali que a gente chama. Eu estou mostrando a foto como nós estamos preocupação de mostrar para todos, porque nós também passamos local de fora, tem uma ideia. Sim. E depois dentro do local, por isso que as pessoas têm que olhar isso aqui para avaliar como estava a situação, logicamente, agora. Não, na época, eu tive que ir várias vezes, porque eu que levava o pessoal que iria fazer a avaliação, o orçamento, né? Que iria fazer como é que se fala? Os orçamentos foram de recuperação do telhado, né? Que nós queríamos. Então eu tinha que levar as pessoas. Então a gente percorria lá toda hora. A denunciante afirma que a comissão julgadora de licitações expediu parecer totalmente diverso da realidade da contratação do objeto de forma irresponsável, coadunando com as irregularidades dos demais funcionários públicos, acarretando prejuízo ao erário público municipal. O que o senhor tem a dizer dessa denúncia? Não tenho a menor ideia, porque a comissão elaborou um laudo, o engenheiro Júlio esteve aqui há pouco, falou as razões da gente ter colocado aqueles valores, e eu acho que não só não causou prejuízo nenhum, como eu lamento não ter avançado para a compra efetiva do lote, para a prefeitura poder realmente estar nadando de braçada naquilo. Mas eu não conheço os detalhes disso, mas discordo completamente. Fred, Eduardo, por enquanto. Não? Eu, complementando assim o que o Júlio falava, a gente, do departamento,
A gente não é que briga, né? Dentro das limitações da gente, a gente almeja muito que a prefeitura um dia venha a adquirir aquele local. Isso há muito tempo. Até a administração anterior. Com o Chan, a gente brigava, pleiteava muito que ele pudesse comprar aquilo para a prefeitura. E não só, na época, não só para lá passar a garagem com tudo que ela tem, como inclusive com os edifícios, passar outras secretarias, porque ele tem área suficiente para isso. Na época do Chan, os projetos avançavam até em se ter ali um pequeno centro administrativo e um clube de funcionários. Chegamos a conversar com isso. E eu sou testemunha, porque eu participei. Fomos lá uma vez, eu, o Chan, o da época diretor de planejamento, né, o Oromar, e nossa, acho que uns 20 funcionários da garagem, onde lá no local a gente discutia o aproveitamento do que poderia ser e do que não poderia. Então, ter esse prédio para a prefeitura, eu acho que seria um ganho incrível para a cidade, para o poder público e para a comunidade mesmo. É isso que eu tinha. No dia 7 de junho, o documento que nós temos aqui, o senhor, juntamente com os senhores Roberto César Moreira e Sérgio da Silva Braga Júnior, foram nomeados para comporem a comissão julgadora de licitações. O senhor confirma essa data? Sim. Lembra? A data eu não sei, mas que eu fazia parte da comissão fazia. Então vou ajudá-lo para poder não, confirmar. Eu digo assim, é que a data... Portaria Municipal, número 6.397, 2013, dia 7 de junho de 2013. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear, a partir desta data, o senhor Roberto César Moreira, Alcino Irzo Júnior e Sérgio da Silva Braga Júnior para, sob a presidência do primeiro, comporem a comissão julgadora de licitações desta municipalidade. Revogam-se as disposições em contrário, em especial os termos da Portaria Municipal número 6.277, de 9 de janeiro de 2013. Cumpra-se, registre e publique-se. Prefeitura Municipal de Brotas, em 7 de junho de 2013. E nós temos o outro documento também, que fala a respeito da justificativa da dispensa da licitação, que foi assinado pelos componentes da comissão julgadora, no caso os senhores. O senhor confirma, lembra quanto que foi essa dispensa? Não lembro. De datas? De data fica difícil. Não, eu faço parte da comissão desde isso, não estou negando isso. Só não tenho na cabeça essas datas. Mas por isso, para mim é fácil, que eu estou com a documentação na mão, mas tudo, é difícil, tá okay, logicamente. A gente faz a pergunta. É só se o senhor tivesse uma memória extraordinária, o senhor já passaria para nós. Não, perfeito. Eu faço parte da comissão e assumo tudo aquilo que foi feito dentro dela. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, senhor, talvez até terminando a minha parte. Como eu disse para o senhor, foi feita a composição no dia 7 de junho. E nós temos aqui a justificativa da dispensa da licitação. Justificativa da dispensa. Justifica-se a dispensa da realização de certame licitatório em virtude das características físicas do imóvel, quais sejam: o mesmo possui 6.377 metros quadrados de área construída, sendo composto por um galpão principal com 5.066 metros quadrados e anexos, consistente em cozinha, refeitório, almoxarifado e escritório, totalizando 1.256 metros quadrados, 1.256 metros quadrados, título aquisitivo devidamente registrado, matrícula 9957 do oficial de registro de imóvel da comarca de Brotas. E ainda diante da sua localização. Continua novamente rua, mas dizem que é a Avenida Américo Pílio 350. Sua estrutura e espaço físico, bem como por não existir nas proximidades, nem em toda a cidade, nenhum outro imóvel desocupado com essas características necessárias para o fim a que se propõe, entendemos ter presente os motivos norteadores da dispensa da licitação com fundamento no artigo 24, inciso 10, da Lei 8.666. Portanto, o prédio onde se pretende promover o depósito e armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços possui peculiaridades que inviabilizam qualquer tipo de competição, tanto pelas dimensões exigidas para a finalidade a que será submetido, como pela sua excelente localização e fácil acesso primordial para a questão logística da Secretaria solicitante. Em virtude disso, entendemos estarem presentes os motivos norteadores da dispensa da licitação, nos precisos termos do artigo 24, inciso 10 da Lei 866/93. Lógico que é todo extenso, não dá para lembrar de tudo, mas como é documento, o que nos causa estranheza, a data é do dia 3 de junho de 2014.
Eu gostaria, se o senhor tem como me explicar, que primeiro é feita a dispensa para depois, 4 dias depois, formar uma comissão julgadora. O senhor pode me explicar? Não tenho a menor ideia. O que eu posso te falar é que essa comissão, desde que formada, tinha esses assuntos. Perdão, desculpa. Não, o que eu posso te colocar é que essa comissão, uma vez formada, e vamos chamar assim, o prédio estava sinistrado, vamos usar esse termo, né? Havia uma intenção de se ir para lá. Então, muita conversa havia sobre a ocupação dele, como fazer, como adquirir, os caminhos que poderiam acontecer. E a comissão se reunia toda hora em busca dessas alternativas mesmo. Inclusive, aí fica claro, o que se procurou de terreno na cidade, que poderia servir digamos assim, nas mesmas condições de receber a garagem, coisa assim, não foram poucas as tentativas. Não se encontrou. Agora, isso é um assunto que você vai levando com o imobiliário daqui, o conhecido dali, etc, etc. Sinceramente, como essas datas estão alteradas, ou como essa sequência de datas aconteceu, eu não sei. Eu sei que a comissão se reunia toda hora para discutir essa possibilidade da gente poder ter o mais rápido possível uma solução para levar tanto a garagem como o que está escrito aí, né? Equipamentos da oficina, materiais, utilizar, enfim, aquele espaço. A pergunta, logicamente, né, que é como cidadão, ela causa estranheza porque podemos dizer, uma falha gritante. Como é que eu posso, né, primeiro, né, e para depois, 4 dias depois, formar a comissão. Então, está aqui em mãos, o senhor pode até verificar, que é dia 3 de junho, a comissão, no caso, dá o parecer. E ela é só montada no dia 7 de junho. O senhor me permite eu entendi. O que eu acho assim, por exemplo, eu não tenho, falando bem aqui, não, estou entendendo. O que eu acho assim, a comissão se reunia, como é que se fala assim, informalmente, vamos chamar. Eu acredito que é uma questão de formalidade, e num determinado momento ela se consumou como comissão. Mas a gente já tinha o hábito de se sentar, ver possibilidades disso, possibilidades daquilo, em vista até da emergência de se ter esse lugar, né? Era um assunto que corria entre a gente, não digo com uma certa urgência, mas se fazia muito presente nas discussões. Então se criava isso. Eu acredito que foi isso, que a formalização de fato, né, dessa situação se deu posterior a termos decidido coisas. Mas é o máximo que eu posso chegar com você. Até porque as datas já não sou o rei da memória mesmo. Passão, veja, porque a gente sabe, né, ainda mais como vereadores agora, o que existe hoje de cobrança muito grande, poder fazer as coisas realmente certinhas. Até um exagero, às vezes, que existe, né? Mas eu sou obrigado a fazer a pergunta, porque analisando todo o processo, a gente vai pegando os dados ali. Para aquilo que eu tenho falado aqui, essa comissão, ela tem a finalidade de não ser dona da verdade, mas de encontrar a verdade. Perfeito. Então, há uma denúncia, né? E nós temos que apurá-la. Então, mesmo às vezes, o professor pode estar... Eu não estou induzindo nada, eu estou vendo o fato. Tem a data marcada. Eu sei da preocupação, eu também, o senhor deve saber que fui secretário de esporte no primeiro governo do prefeito do Barreto, e já havia essa preocupação na época, né, de coisa pública, tomar cuidado, fazer. Então, por isso eu faço a pergunta para justamente esclarecer. Porque, logicamente, se eu não faço a pergunta, depois alguém vem e vai me cobrar. Perfeito. Da minha parte... Surgiu uma pergunta que talvez tenha sido feita, Sininho, doutor. Quando a comissão se reuniu, no propósito seria para que alugasse aquele galpão para garagem, para oficina ou simplesmente para depósito? O senhor não tem esse conhecimento para nos passar? Não, como eu falei para você, a ideia de como é que se fala, ocupar aquele espaço todo, que não é pequeno, é um espaço imenso, ocupar com o que pudesse ser ocupado, quer dizer, num primeiro momento, emergencialmente, eram aqueles pneus e materiais, mas a ideia era passar a oficina para lá. Tanto que a gente chegou a fazer algum tipo, não é, você falar para mim, uma reforma, não, isso não. Mas foram feitos pequenos reparos para poder receber gradativamente a parte de oficina, de pintura, alguma coisa mais grosseira. E que depois, por mil condições, não pôde seguir avante. Mas a ideia era ocupar o máximo possível, gradativamente, aquilo lá. Principalmente os edifícios que já estavam prontos, enquanto se reformava gradativamente a parte sinistrada. Fica à vontade também, se quiser colocar mais uma coisa também, pode ficar à vontade. Da nossa parte, então, já encerramos as perguntas. Para mim, tudo bem também. O que eu tinha que falar, já coloquei. Tá bom?
Muito obrigado. Imagina.